Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula Paraná, a aula de Geografia para o 7º ano. Eu sou a professora Társila Dominoni. Antes de começarmos a aula, vou pedir para que você pegue um lápis, uma caneta, uma borracha, um material onde você possa anotar, porque ao longo da aula nós teremos alguns exercícios aí para poder fixar o conteúdo, certo? E anotar também informações importantes. Então vamos lá. O tema da aula hoje é formação do território paranaense. Qual a importância de estudar a formação do território paranaense? Para que eu vou estudar isso? Para compreender o seu formato, a sua formação. Como que nós chegamos a ter a formação do Paraná como ela é hoje, né? Como que o território hoje chegou nessa estrutura. Então, nós temos aí um longo caminho de história percorrido aí para nós entendermos essa formação. Perceber essas transformações ao longo do tempo que contribuíram aí para o que nós temos hoje como Paraná, o nosso estado, e conhecer a formação da identidade do Paraná. Quando eu falo em pessoas do Paraná, pessoas que moram no Paraná, paranaenses, nós pensamos quem é o paranaense, né? Então, e aí nós pensamos na sua identidade, na sua formação da identidade. E isso está ligado à formação do território, certo? Então, vamos lá relembrar um pouquinho o conceito de território. Lembra que nós estamos estudando aí, né, a formação do território do Brasil, agora a formação do território do Paraná. Então, vamos relembrar alguns conceitos importantes, como é o conceito de território. Então, lembra lá que o território é uma porção do espaço geográfico apropriado e delimitado a partir das relações de poder. Então, através de relações de poder são criadas fronteiras, né? Então, e aí lembra, né? Estamos falando do Paraná, nós temos aí a sua localização, as suas fronteiras, os seus limites territoriais e as relações que existem dentro desse território e do território com outros, né? Então, nós vamos falar aí do nosso Paraná. E aí observe a figura aqui, né? O que nós podemos observar? Então, nessa figura nós temos o Brasil em destaque aqui, né, em azul, e aí temos o destaque do Paraná, um recorte aqui, né, do nosso estado. E aí nós conseguimos perceber o seu formato, né, aqui do seu território, certo? Então, importante para entendermos a formação do território do Paraná é inicialmente conhecermos e sabermos a sua localização, né? Então, o Paraná, dentro do Brasil, do nosso país, ele está lá na região sul, certo? É a porta, podemos dizer que é a porta de entrada da região sul quando nós estamos vindo do norte para o sul do Brasil, né? Então, o primeiro estado da região ali, o Paraná, certo? E aí aqui eu trago um outro mapa que nós conseguimos visualizar melhor. Por exemplo, as suas fronteiras. Então, estamos falando de território, estamos falando de espaço, estamos falando de limites, então nós falamos aqui dos limites do território do Paraná, né? Então, a localização do Paraná é uma localização estratégica, né? Porque ele faz aí divisa com alguns estados e também com países. Então, se nós percebermos aqui, ó, São Paulo, Paraná faz divisa com São Paulo, então a parte norte do Paraná aqui é divisa com São Paulo. Nós podemos perceber aqui no noroeste também Mato Grosso do Sul, também outro estado com o qual o estado do Paraná faz divisa. Aí nós temos aqui o Paraguai no lado oeste, né? E aqui para baixo nós temos também a Argentina. Então, o estado do Paraná faz divisa aí com 2 países, né? E também aqui embaixo nós temos o quê? Santa Catarina, né? Outro estado da região sul. Então percebam que a localização dele é uma localização muito boa, uma localização estratégica, né? Para aí as atividades econômicas e sociais desenvolvidas. Então vamos lá. Antes de chegarmos ao que nós temos hoje como Paraná, como era antes esse Paraná, né? O que nós tínhamos aqui nesse espaço geográfico que hoje nós chamamos de Paraná? Então, veja, o Paraná antes, né, se você lembrar um pouquinho lá da história, né, nós tínhamos o Brasil lá na época da colonização dividido lá pelo Tratado de Tordesilhas, lembra? Então, o Paraná, esse tratado era dividir lá o Brasil, né, entre portugueses e espanhóis, lembra lá?
A parte do Paraná que pertencia aos portugueses era uma pequena faixa, era a faixa litorânea ali do lado leste. Todo o resto pertencia aos espanhóis, né? E a ocupação desse território, claro, já existiam aqui indígenas antes desses colonizadores chegarem. Como em todo o Brasil, o Paraná também tinha aqui nações indígenas, diferentes umas das outras, né? Então, quais eram as principais nações indígenas que nós tínhamos aqui no Paraná? Nós tínhamos lá Guarani, Caigangue, Xetá, Carijós, Kaiowás. Então, eram as nações indígenas que nós tínhamos aqui dentro desse território, nesse espaço geográfico, também eram diversificadas e que também contribuíram para a formação do nosso território e da nossa cultura, certo? Hoje, existem cerca de 10 mil indígenas vivendo dentro do território do Paraná, certo? E esse território, ele pertencia, então, essa parte litoral, à capitania de São Vicente, né, que era a capitania de São Paulo. E todo o seu oeste, seu interior, pertencia, então, aí aos espanhóis, né, que trouxeram para a região ali as reduções jesuíticas, né, para tentar ali fazer um povoamento, mas que não deu muito certo, né? E aí a expansão dos portugueses para o interior do Paraná começou a acontecer. E aí foram as bandeiras, as entradas, né? Que nós vimos lá na história, e o aprisionamento dos índios, né? A escravidão dos índios, que foram aí contribuindo, né? Que foram acontecendo para a ocupação do território. Então, inicialmente, o território do Paraná tinha esse contexto. Nós tínhamos os indígenas que moravam aqui já há muito tempo, antes dos colonizadores, e nós tínhamos os portugueses pelo litoral, né, pequena faixa, e uma grande parte pertencia aos espanhóis, mas que não deram conta ali de fazer povoados, né, efetivos naquela região, certo? E aí nós então temos que o Paraná se desenvolveu a partir dos ciclos econômicos, né, da exploração da atividade econômica. Então, nós podemos dividir essas atividades econômicas em dois períodos. Um Paraná tradicional, que é o século XVII ao século XIX, e o Paraná moderno, a partir do século XIX até o século XX, certo? E aí nós temos os ciclos econômicos dentro desses dois períodos que contribuíram para o desenvolvimento e a ocupação do território paranaense. Então, agora você vai anotar as perguntas e responder para que nós possamos fixar esse primeiro conceito aí. Então, número 1, quais tribos indígenas habitavam o Paraná chamado tradicional? Lá no início, né, da colonização, então, quais eram as tribos indígenas? 2, antes da sua emancipação, ou seja, antes de surgir o Paraná como estado, como província, o Paraná pertencia a qual capitania? E 3, quais elementos foram importantes para a compreensão da formação do território paranaense? Então, agora você tem um tempo aí para você responder.
E aí, pessoal? Então, voltamos aqui um pouquinho no mapa, né? E eu gostaria que vocês percebessem o que tem de diferente nesse mapa. Se vocês conseguirem observar, esse mapa está Brasil com Z. Nossa, como assim Brasil com Z, professora? Está escrito errado. Está escrito errado. Nós escrevemos Brasil com S, mas é porque este mapa ele é utilizado para atrair investimentos estrangeiros. Então, quando nós estamos aí nas relações econômicas, né, e queremos atrair investimentos estrangeiros, internacionais, né, então em muitos países aí se escreve Brasil com Z. Então, esse mapa ele foi feito para esses países, então por isso que está escrito com Z, mas Brasil se escreve com S, tá, pessoal? Então, vamos dar continuidade lá às atividades que nós estávamos fazendo. Você lá copiou e respondeu as perguntas de acordo com os conceitos, de acordo aí com o que nós falamos sobre os indígenas no Paraná? Então, vamos lá. Número 1. Quais tribos, povos ou nações indígenas, né, habitavam o Paraná chamado tradicional? Se você colocou lá Guarani, Xetás, Caigangues, Carijós, Kaiowás, correto, está muito certo. Eram nações diferentes que tinham seus costumes diferentes uns dos outros, seus modos de vida diferentes e também a sua linguagem diferente, né, idioma. Antes da sua emancipação, o Paraná pertencia a qual capitania? Se você colocou capitania de São Vicente, São Paulo, está certo. Então, o Paraná ainda não era estado, ainda não era uma província, não tinha seus limites, né, territoriais aí demarcados. Então, ele pertencia a São Vicente, certo? Quais elementos foram importantes, né, ou são importantes para a compreensão da formação do território paranaense? Então, lembra, a primeira coisa, a localização, né? Onde está o Paraná no mapa do Brasil, onde está, né, dentro do globo terrestre, onde que está o Paraná ali? Então, a sua localização. Lembra que nós falamos das fronteiras, né? É importante a localização dele para a atividade econômica, né? Os ciclos econômicos, então, as explorações, né, de várias atividades que ocorreram aí ao longo ao longo do período histórico aí, que formaram o que nós temos como Paraná hoje, e a imigração também, que foi muito importante para o desenvolvimento aí do Paraná, certo? Então, se você colocou esses elementos aí nas suas respostas, está correto. Então, vamos dar continuidade. Então, vai lá, o primeiro ciclo econômico do Paraná foi a mineração. Então, lá no século XVII, né, nós tínhamos aí a mineração ali no litoral. Então, descobriu-se, né, o ouro ali na Ilha da Cotinga, né, próxima na Ilha do Mel, ali no litoral. E aí, claro que isso começou a atrair pessoas para essa região, né, e depois, posteriormente, para Paranaguá e aí até a vila de Curitiba. Então, o ciclo da mineração foi importante para a introdução de um povoamento no Paraná, certo? Mas não foi assim um ciclo muito extenso, porque depois descobriu-se ouro lá nas Minas Gerais, né? Então, aí houve um deslocamento dessa exploração. Mas ela foi importante para que o litoral do Paraná ali fosse povoado, né? Surgindo cidades importantes, né? Que nós temos aí Paranaguá, Morretes, Santonina, com todo esse movimento que a mineração proporcionou ali na região. E aí surgiram também os caminhos coloniais, né? Então nós temos aí alguns caminhos coloniais que ligavam o litoral até o primeiro Planalto Paranaense, aqui o Planalto de Curitiba, né? Existia aí uma comunicação entre as duas regiões, porque existiam exploração de ouro tanto lá no litoral quanto também aqui no primeiro Planalto, né? Então existiam esses caminhos aí para uma certa movimentação e comunicação entre as duas regiões, os chamados caminhos coloniais. E no oeste, nessa época, nós ainda tínhamos no oeste lá as reduções jesuíticas, certo? Então, os caminhos coloniais do Paraná, então você já deve ter escutado, né? Então, caminhos lá, caminho do Peaberu. Então, esse caminho é um caminho percorrido desde o leste e ele passa todo o Paraná, né? Então, vai do lado leste ao lado oeste. Então, é um caminho, todos esses caminhos, eles eram percorridos com a ajuda dos índios que estavam aqui, porque eles dominavam, né, o território, eles conheciam bem mais, então eles auxiliavam, né, para a formação desses caminhos, né, auxiliavam aí os colonizadores para que eles pudessem percorrer essas áreas, esses caminhos aí dentro do Paraná.
Então, o caminho do Piaberu, o caminho do Itupava, o caminho da Graciosa, o caminho do Arraial. Então, todos esses caminhos aqui eram caminhos que ligavam o litoral ao resto do Paraná. Aqui o caminho do Itupava, Graciosa e Arraial, então eles ligam ali o litoral até Curitiba, né, até o Planalto de Curitiba. Caminho do Piaberu, mais extenso, né, vai do lado leste até o lado oeste do Paraná, percorrendo todo o Paraná. E posteriormente, o caminho das tropas, né, que é o caminho de Viamão, que era percorrido pelos tropeiros aí. Então, ele saía da cidade de Viamão, lá no Rio Grande do Sul, passava por Santa Catarina, passava aqui pelo Paraná e chegava até São Paulo e Minas Gerais, com o gado. Então, o segundo ciclo econômico foi o tropeirismo. Então, esse tropeirismo foi um ciclo econômico importante para o Paraná. Por quê? Porque os tropeiros passavam pelo Paraná para chegar à feira de Sorocaba em São Paulo, levavam o gado, né? Então era a exploração aí da pecuária. E aí esse gado, quando saía lá do Rio Grande do Sul e vinha até São Paulo, Minas Gerais. Então quando o gado chegava aqui no Paraná, ele já estava meio fraquinho, né? Já estava assim meio debilitado. Então, aqui no Paraná, nós tivemos os pousos, né, que deram origem às cidades. O que eram esses pousos? É onde os tropeiros ficavam, né, na região do Segundo Planalto Paranaense. Ali várias cidades que são cidades hoje, eram pousos, aonde se ficava ali fazendo as invernadas, que os tropeiros chamavam. O que eram essas invernadas? Ficava um tempo ali com o gado para o gado se restabelecer, né? Ficar mais bonito, mais forte, mais robusto, e assim para quando chegasse em São Paulo tivesse um valor maior na sua comercialização. Então, o Segundo Planalto, muitas cidades ali surgiram dessa atividade do tropeirismo, porque esses pousos aí tinham alimentação, hospedagem, né? Serviços associados aí para poder atender o tropeiro. Além disso, a cultura do tropeiro, né, que nós temos aí na culinária, na vestimenta, né, então contribuíram muito. Algumas cidades como Ponta Grossa, Castro, Jaguariaíva foram cidades que surgiram aí a partir desse tropeirismo, certo? Então, o que era atividade de tropeirismo? Então, animais eram vendidos, né, a Lapa também é muito importante aí no tropeirismo. O tropeirismo foi um ciclo muito importante. Então, aqui a rota, né, uma figura que mostra a rota dos tropeiros no Paraná, né? Então, quando chegavam lá, chegavam por Rio Negro e iam passando aqui por todo o Segundo Planalto Paranaense. Então, veja várias cidades ali que surgiram a partir do tropeirismo, do ciclo do tropeirismo. Então, agora você tem mais uma atividade 2. Né? Então, você vai anotar aí no seu caderno e responder, você terá um tempo para isso. Então, número 1, quais eram as atividades econômicas realizadas pelos tropeiros? E número 2, qual o legado do tropeirismo no Paraná?
Então, conseguiu aí responder? Vamos ver se ficou mais ou menos parecido com o meu. Então, quais eram as atividades econômicas realizadas pelos tropeiros? Então, o transporte de mulas, gado, abastecimento das minas, comunicação, entre outros. Lembra que essa atividade do tropeirismo, né? Então, ela ligava aí a região sul do Brasil com toda a região sudeste ali, né? E até Minas Gerais. Então, além da questão do gado, né? Também tinha a questão da comunicação, de suprimentos, né? Então, foi muito importante essa atividade do tropeirismo. E qual o legado? O que o tropeirismo deixou para o Paraná? Então, além das cidades, né, muitas cidades se formarem a partir do tropeirismo, né, então pousos, né, cidades ali que recebiam os tropeiros e aí ali eles podiam se hospedar, se alimentar. A partir disso, também outra coisa importante foi a integração, né, com os outros estados e também o legado para a cultura, né? Então nós temos aí a cultura do tropeiro muito forte, muito presente em algumas regiões do nosso estado do Paraná, na culinária, na vestimenta, né? Então foi um ciclo muito importante. O ciclo da erva mate e da madeira. Por que erva mate e madeira? Porque foi um ciclo, duas atividades econômicas que ocorreram mais ou menos concomitantes ali. Muito importante o ciclo da erva mate para o Paraná. Então, por quê? Porque a exploração da erva mate no Paraná, ela propiciou o surgimento de uma classe econômica e política muito importante, que eram os barões, né? Então, os barões da erva mate. Por que era importante essa classe política? Porque a partir dali começou-se a despertar um interesse para a independência do Paraná. Até então, o Paraná estava ali dependente demais de São Paulo, pertencia a São Paulo, né? Então, os barões que aqui viviam e exploravam a atividade da erva mate tinham interesse, sim, de ditar as próprias regras ali em relação à sua atividade econômica, né? E então, esse crescimento dessa classe econômica, né, favoreceu aí a independência do Paraná, né, que aconteceu lá em 1853. Então, foi um dos fatores que contribuiu para essa independência. Então, lá o crescimento da classe média, né, média alta e política, né, os barões da erva mate. E a erva mate, então, ela trouxe um grande desenvolvimento e ocupação, né, um início de uma ocupação realmente efetiva do Estado, né, porque para trabalhar com a erva mate também começou a chegar as primeiras levas de imigrantes aqui no Estado. E aí nós tivemos também um desenvolvimento muito grande no que diz respeito na exploração da madeira. A madeira também era explorada nessa época. Então, além da erva mate, que foi muito importante, nós tivemos a madeira, que foi explorada concomitantemente. A madeira, ela era explorada para quê? Para a construção de estradas de ferro, né? Então, veja, ela era muito importante para o desenvolvimento aí do transporte, certo? E aí, nesse período, nós temos também a construção da ferrovia de Paranaguá-Curitiba, né? Que liga. Então, antes da construção dessa ferrovia, os produtos todos aqui do Paraná, eles eram escoados pelo lado oeste do Paraná. E aí houve, né, alguns fatos históricos que contribuíram aí para o deslocamento do escoamento das atividades econômicas do oeste para o leste, né, do Paraná, que aí houve também a questão da Guerra do Paraguai, então houve um desvio, né, e aí nós passamos então a dar muita importância para o escoamento das nossas atividades econômicas pelo litoral, que era mais fácil, digamos assim, né? Só precisava de infraestrutura. E aí a importância da construção da estrada de ferro, né? Que liga Paranaguá e Curitiba. Veja que ela foi construída num tempo recorde, né? 1880 começou a construção e em 1885 ela terminou a construção. Veja que foi assim muito rápido, né? A construção para o contexto que nós tínhamos na época, né? Nós não tínhamos nenhum tipo de tecnologia avançada para a construção de ferrovias. Então, para a época, foi uma obra, assim, monumental. E se você pensar que ela foi construída pela Serra do Mar ali, né? Então, tinha toda a questão física ali que dificultava a construção. E, além disso, a construção da estrada de ferro, além
dessa importância para você ligar, né, o litoral com o Primeiro Planalto para escoar os produtos econômicos, né, a erva mate e a madeira. A erva mate era exportada para os ingleses, então era muito importante, e a madeira também. Além disso, também criou-se vilinhas, né, vilas dos operários ao longo aí de algumas regiões que depois transformaram-se em cidades, né, a partir dessas vilas de operários aí para a construção da ferrovia. Então, a estrada de ferro, como eu falei, ela foi construída, então, de 1880 a 1885. Importante frisarmos que o projeto da construção da estrada de ferro foi feito pelos irmãos Rebouças, né? Então, o André, o Antônio, nós temos até algumas ruas e avenidas aí pelas cidades do Paraná que levam esse nome, Engenheiros Rebouças. Então, ela tem 42 quilômetros. Então, ela foi construída em 3 fases, né? Paranaguá-Morretes, Morretes, Roça Nova, Curitiba. Então, essa estrada ela foi construída em 3 frentes diferentes, né? Em 3 períodos diferentes, mas demorou ali 5 anos para a construção, certo? E a primeira viagem, quando ela ficou pronta, durou 9 horas, de Paranaguá até Curitiba. E aí nós vamos falar agora sobre a atividade 3 para tentar fixar esse conteúdo, essa parte do conteúdo aí. Então, você vai anotar e tentar responder. Então, vamos lá. Número 1. Quais foram os engenheiros responsáveis pelo projeto da Estrada de Ferro Paranaguá-Curitiba? E 2. Qual a importância da construção da Estrada de Ferro Paranaguá-Curitiba? Então, você tem um tempo agora para responder.
Então vamos lá, vamos ver se vocês conseguiram entender a importância da estrada de ferro para a ocupação do território do Paraná. Então, primeira pergunta era, quais foram os engenheiros responsáveis, né, pelo projeto dessa estrada? Então, se você colocou que foram os irmãos Rebouças, né, se foram os irmãos Antônio e André Rebouças, está certo. Número 2, qual a importância da construção da estrada de ferro Paranaguá-Curitiba? Então, vamos lembrar que ela foi construída num tempo recorde, né, numa época em que nós não tínhamos tanta tecnologia para a construção. Então, demandava muita mão de obra, né, muita dificuldade. Temos que lembrar ali a questão física da Serra do Mar. Então, veja, ela vai ligar o Paranaguá a Curitiba. Então, Paranaguá, nós estamos lá no nível do mar, né, até Curitiba, que estamos aqui quase a 900 e poucos metros de altitude. Então, toda essa questão física dificultava a construção, mas mesmo assim ela foi feita, né? E a importância do escoamento, então essa mudança, né, de escoar os produtos econômicos do Paraná pelo oeste e sim agora pelo leste, certo? E aí também o surgimento de vilas de operários que deram origem aí a algumas cidades, né? Como por exemplo Piraquara ali, né, onde tem até hoje vilas, o exemplo de vilas de operários ali que trabalharam na estrada de ferro. O café foi um outro ciclo econômico muito importante para o Paraná, e aí já inaugura o que nós chamamos de Paraná moderno. Então nós tivemos aí o ciclo da erva mate e da madeira, né? E aí o próximo ciclo, então, o café. Então veja que a erva mate e a madeira, ela então começou aí a diminuir a sua exploração e ser substituída pelo café. Qual a importância da atividade econômica do café? O café, ele houve uma grande ocupação do norte do Paraná. Então nós tivemos ali o norte pioneiro, né, o norte novo e o norte novíssimo ocupado ali. Nessa época nós chamamos essa ocupação de marcha para o oeste, né? Então os paulistas e mineiros que já trabalhavam com a atividade econômica café precisavam aí, né, mudar, né, expandir as suas atividades. E o Paraná nessa época tinha muitas terras devolutas. O que são isso, terras devolutas? Terras que não estavam sendo cultivadas, não eram utilizadas. Então, elas eram comercializadas, né, vendidas aí. E os paulistas e mineiros, então, vieram para essas terras, que ficavam localizadas na região norte do Paraná, certo? Então, foi o que nós chamamos de marcha para o oeste. Então, eles vieram ali para a região norte colonizar ali e com a atividade do café, certo? E aí nós tivemos a Companhia de Melhoramentos Norte do Paraná, que incentivou a produção do café, né, que incentivou a comercialização. Nós temos que lembrar que o café era um produto bem explorado e bem comercializado na época, então ele tinha um grande valor econômico, o café. E aí essa companhia, ela além de fazer a divisão das terras ali e então vender, né, comercializar essas terras para os paulistas e mineiros, ela também tinha política de imigração. E aí nós começamos a aumentar as correntes migratórias de imigrantes europeus que vinham para o Paraná, certo? E aí teve duas coisas interessantes sobre o café, né, que atrapalharam aí a sua produção. Então o café inicialmente ele foi muito importante para a ocupação do norte do Paraná, né, foi muito importante para o desenvolvimento econômico daquela região, mas ele sofreu aí com dois momentos importantes da história, né, que foi a crise de 1929, né, aquela crise da quebra da Bolsa de Nova York lá, isso interferiu no preço do café. Então nós tínhamos os produtores lá, eles tinham grandes produções, grandes estoques, mas não tinham para quem vender, né? E aí isso criou um problema para os produtores de café. Além disso, a geada, né, que veio também e atrapalhou. E aí também outro fator importante nessa questão do café foi depois, lá na década de 70, a industrialização do Brasil, né? Que aí, o que a industrialização trouxe de influência para o café? Então, ele aumentou os valores tributários sobre o café, né? Porque o café era um produto de exportação. Então, ele aumentou os tributos em cima do café para poder, então, retirar o valor desse aumento, né, desse lucro e investir na industrialização. Então, os produtores de café sofreram com todas essas situações. Então, eles sofreram
com a crise de 29, sofreram com a geada, sofreram no sentido da industrialização, né, que aí houve uma alta tributação do café, certo? Mas o café trouxe então essa importância para o Paraná dessa ocupação da região norte, então. Atividade 4. Então vamos lá, anotem aí no caderno de vocês e respondam as seguintes perguntas. Quais fatores colaboraram para o cultivo do café no Paraná? 2. Quais as contribuições da exploração da erva mate para o Paraná? E 3. Quais as consequências do ciclo da madeira para o Paraná? Então agora você vai ter um tempo para responder. Então, pessoal, vamos ver se vocês acertaram. Então, lá, quais fatores colaboraram para o cultivo do café no Paraná? Que era a questão 1.
Se você colocou que aqui nós tínhamos terras devolutas, né, terras que não eram utilizadas, então foram comercializadas, está certo. O café era um produto que tinha um alto valor na exportação, então era um produto econômico muito importante. E nós tínhamos também o solo fértil, né? Então a região norte do Paraná ali, conhecida como terra roxa, né, é um solo muito fértil para a plantação aí do café. Número 2, quais as contribuições da exploração da erva mate do Paraná? Então lembra que a erva mate foi um ciclo muito importante para a formação social do Paraná, né? Então nós tivemos ali o surgimento de uma classe econômica muito importante, os barões da erva mate, que assim contribuíram para a independência do Paraná. O Paraná até então pertencia a São Paulo e aí então ele conseguiu a sua independência em 1853. E aí nós tivemos também a questão da intensificação dos fluxos econômicos e comerciais. Então, com essa nova classe, eu precisava de novos serviços, né? E assim, então, o Paraná começou a crescer no que diz respeito aos serviços. Número 3. Quais as consequências do ciclo da madeira? Então, uma consequência negativa foi o desmatamento, né? E o ciclo da madeira também, além do desmatamento, a madeira ela é explorada na região sul do Paraná. Então, nessa região, ali, houve uma questão de conflito com o Paraná e Santa Catarina, no que nós denominamos de Guerra do Contestado, né? Então, houve ali a ocupação da região sul e aí gerou um certo conflito ali. Entre um dos fatores foi a ocupação do sul do Paraná, certo? Então, aqui eu tenho para vocês alguns exemplos de correntes migratórias que nós recebemos para a formação da identidade do Paraná. Então, exemplo de alguns imigrantes que nós recebemos aqui, que nós temos até hoje aí como identidade forte dentro do Paraná, né? Algumas cidades que surgiram, né? Que nós temos aí a grande representação desses imigrantes, certo? Então, aqui eu trouxe um quiz para vocês sobre a ocupação do Paraná moderno, né? Que acontece aí a partir da exploração do café. E aí eu tenho as alternativas para você responder, mas veja como eu sou legal, já coloquei aqui indicado qual é a principal, né, qual é a ocupação ali, qual que acontece. Então a letra C é a resposta certa, mas vamos ver. Então a ocupação do Paraná, olha, ocorre com a descoberta das minas de ouro? Não, isso foi lá no início, né, foi quando começou a ocupação. Com a expansão do tropeirismo, o tropeirismo, lembra, foi o segundo planalto ali, né? Que vinha lá do caminho do Rio Grande do Sul até São Paulo. Letra C, que é a resposta certa, com a cafeicultura e a política de imigração. Então, isso aí foi muito importante para a entrada no Paraná moderno, a partir do século XIX, ali, século XX. E a exploração da madeira também não. A exploração da madeira é um ciclo econômico antes do café, que aconteceu concomitantemente com a erva mate. Então, como resultado, nós temos aí uma noção de identidade do nosso Paraná, uma formação territorial aí, resultado de vários ciclos econômicos e resultado aí da mistura de vários povos, né? Então, desde o indígena que já habitava aqui a região, até paulistas, mineiros que vieram para cá, imigrantes europeus que também vieram aí para a atividade de trabalhar, né, e construir as suas vilas, cidades aqui dentro do Paraná. E hoje, né, recebemos aí imigrantes de todos os locais, certo? Por isso nós temos um slogan que é o Paraná de todas as gentes, porque aqui as pessoas chegaram, ficaram, se fixaram e gostaram, né? Então, essa foi a aula de hoje. Muito obrigada. Até a próxima.